Deixa eu fechar aqui a Ok. câmera. Vou Isso. fechar a câmera porque fica melhor para não tirar a atenção. Tá bom. Bom, então vamos começando. A gente vai ler aqui a parte do Perashá de Shemot. E nós temos no final da Perashá de Mishpatim e o começo da Perashá de Terumá, a questão da revelação do Eterno. E tanto Moshe, Aharon, os 70 sábios e os primogênitos de Israel visionaram o Eterno. Então, bora ver o que diz aqui esta passagem. Perashá Mishpatim. Vou dar aqui o capítulo. O capítulo é 23. Não, é mais adiante. 24. Aqui, a partir do versículo 18. Vou começar do 10. 24, 10. Vai fazer assim. 24, 10. Bom, e aqui diz, ó. E Moisés e Aharon, Nadav e Abihu, e 70 dos sábios de Israel subiram. E eles, então, visionaram o Deus de Israel. E debaixo de seus pés havia uma obra de pedra de safira, tão límpida como a visão dos céus. E também aos nobres dos filhos de Israel, não estendeu sua mão, ou seja, para danificar. E eles também visionaram a glória do Eterno, ao comerem e beberem. Mais uma parte. E o Eterno disse a Moisés: sobe a mim, ao monte fica ali, e dar-te-ei as tábuas de pedra, a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinar. E Moisés e Josué, seu servidor, levantaram-se, e Moisés subiu ao monte de Deus. E aos anciãos, os sábios, ele disse: esperai por nós aqui, até que voltemos a vós. E eis que Aharon e Hur estarão convosco. Quem tiver alguma questão, que chegue a eles. E assim Moisés subiu ao monte, e a nuvem cobriu o monte. E a honra do Eterno pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem cobriu por 6 dias. E chamou a Moisés no 7º dia, do meio da nuvem. E a aparência da glória do Eterno era um fogo consumidor sobre o cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés então entrou pelo meio da nuvem e subiu ao monte, e Moisés esteve lá no monte por 40 dias e 40 noites. Então, esse que a gente vai tentar agora entender melhor o que quer dizer justamente essa passagem, que eles visionaram o Eterno. E sobre os pés havia um pavimento de safira. Bom, a safira, como a maioria deve conhecer, é uma pedra preciosa, e ela, em seu estado bruto, puro, ela é totalmente transparente. E, às vezes, com mistura de outros minerais, ela toma uma certa coloração azulada, às vezes tem acinzentada, mas ela é transparente. Então, a visão que eles tiveram espiritual do céu é de uma clarividência, é de uma transparência total. Eles puderam enxergar, ter acesso justamente a esse mundo espiritual. Daí a visão da questão da safira. Mas, aqui temos mais coisas para a gente falar. A palavra safira em hebraico é sapir, é a pedra preciosa. Como é escrito, letra Sin, P, Yod e Resh. Sapir. E essa palavra também vem da mesma raiz da palavra sefirá. Sefirá são aqueles filtros que o Eterno criou para expandir a sua luz infinita e ela ser filtrada
até chegar aqui no nosso mundo. Então, está vendo aqui, está querendo falar daqui da questão da safira, tem a ver justamente com a palavra sefirá. A palavra sefirá, que são essas esferas que foram criadas, elas também têm a ver com a palavra sefer, o sefer Torá. Porque sefer, originalmente, sefer é coisa enrolada, se fosse num círculo. E a palavra contar, tanto contar narrativas, como também contar números. Se for contar narrativas, em hebraico é lesaper. Se for contar números, a palavra é lispor. A raiz é a mesma, mas essa conjugação, está aqui a diferença. E no Salmo 19, ali diz, Hashamayim mesaperim kevod el, que os céus contam a glória do Eterno. Mas a palavra mesaperim tem a ver justamente com o quê? Com as sefirot. Como é que se conta essa glória dos céus através das sefirot? Então, as sefirot é básico para a gente entender como é o mundo espiritual na sua chegada ao mundo material, ao mundo da realidade. Então, como é mencionado lá em Gênesis, 10 vezes que Deus fala, e disse Deus, haja luz, e disse Deus, haja expansão nos céus, vai aparecer 10 vezes. Aqui nós temos 10 sefirot. 10 sefirot. Como se fosse um corpo humano, temos Keter, que seria a primeira, uma coroa. Chormá, a parte do cérebro. E Biná, outro lado do cérebro. Aí vem os membros superiores, Chesed e Gevurah. A parte central, Tiferet. Aí tem dois membros inferiores, Netzach e Hod. Aí vem a parte dos órgãos reprodutores, Yesod e Malchut. Então, a última parte é Malchut. Malchut quer dizer a nossa realidade daqui. E o que é a palavra Malchut? Assim como no hebraico, também em português. Real, de realeza. É uma coisa real, uma coisa oficial, uma coisa concreta. No hebraico também, Malchut representa isso. Então, o mundo da realidade, esse mundo do concreto. Então, todas essas forças que vêm do mundo do Ein Sof, ou seja, do mundo do infinito, elas vão sendo filtradas pelas Sefirot até chegar realmente no mundo de Malchut. Aqui nós temos a nossa consciência e aqui nós temos nossas manifestações espirituais para o mundo material através dos nossos sentidos. Então, quando a gente faz uma evolução espiritual, você sai de Malchut e passa primeiro em Yesod. Então, você já se elevou espiritualmente. Já saíste um pouco da parte física do teu corpo aqui. Já está num outro modo de existência. Aí tu vai galgando as Sefirot, de baixo para cima. Aí Yesod, Netzach, Hod, Tiferet, Gevurah, Chesed, Biná, Chormá, até chegar em Keter. Mas a palavra Keter quer dizer coroa. Mas a coroa não faz parte, tomando por base esse exemplo de um corpo humano, do corpo humano. Então a pergunta é, Keter faz parte dessas 10 Sefirot? Então Keter representa o que é chamado de Ain. Ou então Ein Sof, ou seja, do infinito, em outras palavras. Então, se a gente retirar Keter desse formato, como é que fica 10 Sefirot? Então, nós temos a primeira, Chormá, a segunda é Biná,
Aí tem uma terceira, que é a junção dessas duas, chamada Da'at. Formar, Binar, Da'at. Aí vem as outras 7 que a gente já conhece. Chesed, Gevorah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Então, o mundo vem dessa espiritualidade total, vamos chamar assim, e ela vai, então, avançando por esses túneis, pode chamar assim, até chegar no nosso mundo aqui. É o que é dito lá em Gênesis, quando se fala que a força vital do Eterno pairava por sobre a face terromo, do abismo. O que é esse abismo? Esse túnel que vinha do mundo espiritual para o mundo material, até realmente ter a nossa criação aqui no mundo da matéria. E esse mundo da matéria, ele é tão de concreto que a gente perde a capacidade de ter acesso a esse mundo espiritual. É preciso que a gente faça um trabalho muito grande para que a gente possa ter uma ascensão novamente espiritual. Como é feita essa ascensão? Bem, aqui nós temos, então, as meditações do nome do Eterno. Então, devo visualizar o nome do Eterno, meditar sobre esse nome, e aí sim tentar, então, numa maneira, entre aspas, subir espiritualmente. E esses nomes do Eterno representam cada um deles uma canalização, que é uma formação dessas sefirot. Então, quando eu medito num certo nome, eu estou indo com uma certa sefirá, e assim eu vou subindo. A gente ter realmente uma capacidade de alcançar, seria o Keter, então é só com muita santidade e meditação para eu poder realmente alcançar um mundo espiritual como esse. É dito que dos nossos sábios que 4 fizeram esse trajeto espiritual. Ribi Elisha Ben Aboiá, Ben Azai, Ben Zomar e Ribi Akiva. Desses 4, só quem conseguiu subir realmente até Keter foi Ribi Akiva e conseguiu voltar são e salvo, podemos dizer assim. Enquanto outros, como Ribi Elisha Ben Aboiá, acabou entrando numa certa descrença enorme do mundo que ele viu lá, aquilo acabou confundindo a cabeça dele. Ben Azai não retornou mais. E o Ben Zomar enlouqueceu. Então, temos que fazer com muito cuidado para quem vai praticar algo como esse, de fazer uma ascensão espiritual, de saber ir e saber voltar. Por esse motivo, tem várias técnicas de poder fazer essa ascensão espiritual, mas é importante que tenha alguém acompanhando para que possa fazer esse trajeto de retorno para o nosso mundo aqui. Então, aqui a gente sabe que tem várias experiências de quase morte, meditação total para que você possa realmente subir. Quantas mais praticadas, é você deitar, por exemplo, num sofá, meditar ali com os olhos fechados, logicamente, sobre o nome do Eterno, e pedir para que você possa sair do seu corpo físico. E depois de um certo tempo que você pedir isso, você se levanta e olha para trás. Se você vê o seu corpo deitado lá no sofá, é porque você está, então, realmente numa ascensão espiritual, uma experiência extrasensorial. Então, você vai entrar aí em várias sintonias com outro modo de existência. Então, é preciso saber fazer isso, saber realmente retornar. Então, se aconselha, por isso que geralmente quando você estuda assuntos cabalísticos, você deve estudar geralmente acompanhado de outras pessoas. Aí nós temos o Zohar, o livro cabalístico, do Ribi Shimon Bar Yochai. Ele começa estudando com 10 sábios,
chama-se Iderá Arabá, uma grande reunião. Depois termina com 7 sábios, Iderá Zotá, uma pequena reunião, que diminuiu o número de sábios. Então, mas é preciso fazer isso com outras pessoas, para que a gente possa ter essa ascensão de ir e saber voltar. Bom, a gente vai perceber da onde se dá esse mundo espiritual para o mundo material. Como eu falei, através das sefirot. Mas essas sefirot, elas são colocadas de uma projeção como se fosse num corpo humano. Então, Deus, quando ele projeta, entre aspas, na mente dele, a criação desse mundo finito aqui e das suas criaturas, então é dito que nós fomos feitos à imagem e semelhança do Eterno. Mas como assim imagem e semelhança do Eterno? Sim, imagem e semelhança da projeção que o Eterno fez. E essa projeção é como se fosse um corpo humano. Então, as sefirot, como a gente falou antes, elas se encaixam como se fosse num corpo humano. É como se as 4 letras do nome do Eterno, a letra Yod, fosse a cabeça. Re, os membros superiores. O Vav, o tronco. E o Re final, os membros inferiores. E quando você soma o nome do Eterno, a gente tem, Yod vale 10, Re vale 5, Vav vale 6, outro Re 5. Total 26. Mas bora mudar agora a somatória do nome do Eterno através da escrita completa das letras que compõem o seu nome. Exemplo, você falou a primeira letra é Yod, mas como eu escrevo Yod? O próprio Yod, Vav Dalet. Então eu escrevo Yod, Vav Dalet. Como eu escrevo a letra Re? O próprio Re e um Aleph. Então, Re, Aleph. Como eu escrevo Vav? O próprio Vav, Aleph e outro Vav. E outro Re, Re, Aleph. Agora eu somo tudo. Agora eu somo tudo aqui. Então, Yod. Yod é 10, Vav 6, Dalet 4. Total 20. Re, Re, Aleph. Re é 5, Aleph é 1, 6. Só aqui já tenho 26. Vav. Um Vav é 6, Aleph é 1, outro 6, 13. 26, 13, 39. Outro Re. Re é 5, Aleph é 1, dá 6. 39 e 6 vai dar 45. 45. Então, o que é essa manifestação do Eterno, em que seu nome vale 45? 45 é a palavra Adão, o Adão. O Aleph é 1, Dalet é 4, tem 5, o mesmo 40, 45. Então, a gente vê da maneira que é escrito que a gente realmente foi feito a imagem e semelhança do Eterno, representada pelo seu nome, do tetragrama. Yod, em cima, Re, mais embaixo, o Vav e o Re, outro mais embaixo. Então, é nessa projeção que a gente foi criado. E isso se dá através das sefirot. As sefirot, elas têm representações no macrocosmo e também no microcosmo. Então, esse é o direcionamento das forças infinitas do Eterno para poder caber dentro de um mundo limitado, que é o mundo finito. A gente vai definir o nosso mundo. O que é definir? Definir é dar fim às coisas. Começa aqui, acaba ali. Então, esse é o mundo da limitação. Então, nós que vivemos nesse mundo da limitação, nós temos muitas dificuldades para tentar entender na nossa mente limitada como é esse mundo ilimitado, como é esse mundo realmente infinito. Então, só através da nossa parte espiritual dentro de nós, talvez a gente possa alcançar isso daí. E como é que eu alcanço isso? Bom, eu posso fazer aqui os mandamentos. Nos mandamentos, como falo no Salmo número 100, sirvam a Hashem
besimcha, com alegria, Ivdut Hashem besimcha. Então, quando eu faço o serviço divino, num êxtase completo, eu posso ter uma ascensão espiritual. Quando eu faço meditações, como já falamos, do nome do Eterno, também teremos essa ascensão. Quando eu faço uma tefilá, uma oração ao Eterno, como diz o rei Davi, expor sirro, vai derramar o seu coração perante o Eterno. Então, aqui ele está imbuído e está realmente na sua plenitude do seu coração aberto perante o Eterno. E a sua emoção, ou seja, ele está movendo para fora os seus sentimentos. Aí ele pode entrar também numa sintonia para o mundo espiritual. Então, todos nós, não importa quem nós somos, judeus, não judeus, até pessoas idólatras, também poderão ter um tipo de ascensão como essa. A questão é, quando ele retorna dessa ascensão, o que ele pode se tornar? Como exemplo foi dado antes, muitos se perderam nesse caminho. Elisha ben Abuyá era um grande sábio, era o mestre de Rabi Meir, um sábio reconhecidamente venerado até hoje como um dos grandes sábios. O mestre dele entrou numa negação depois. Então, o que aconteceu nessa experiência dele? Então, muitos que fazem muitas experiências desse tipo podem ver coisas que podem confundir, de fato, a sua mente. Então, nessa ascensão, está aqui no plano físico da nossa consciência. Aí eu vou fazer aquela viagem mais para dentro. Eu saio do nosso mundo da consciência, vou entrar no mundo de sonhos. Igual como a gente sonha durante a noite. Indo mais a fundo, vou chegar no mundo de alucinações. Vou alucinar. Só depois, passando dessa fase de alucinação, eu posso chegar no que é chamado de mente profunda. De mente profunda. Então, é importante eu saber ter esse caminho a seguir para poder eu retornar e não ficar perturbado na minha mente em relação à verdade do outro mundo espiritual. Se esse nosso mundo físico aqui é um mundo muito complexo, para a gente entender todas as coisas que acontecem aqui, imaginemos, então, o mundo espiritual, onde as limitações não existem. Então, eu vou ter muita dificuldade para entender aonde eu estou inserido, ter essa capacidade de me autolimitar, para ter o meu próprio reconhecimento de quem sou eu. Então, essa é a dificuldade. Então, por isso que quando os Moshe, Aharon, Nadab, Abihu e os 70 outros sábios de Israel visionaram, e também os nobres de Israel visionaram o Eterno, eles tiveram essa capacidade de ir na mente profunda, visualizar esse mundo espiritual do Eterno e voltar com tranquilidade para o nosso mundo daqui. E entrar, então, no que eu falei, numa alegria muito grande. Então, é o que eu dito aqui, ao comerem e beberem, que pode ser uma representação da alegria. O ser humano não está com fome, por exemplo, ou com sede. Imagina a alegria dele, que está comendo, está bebendo, que dá uma satisfação enorme para o corpo. Então, nesse mesmo nível de satisfação, é a satisfação espiritual, quando você tem um acesso ao mundo espiritual. Isso a gente vê nos profetas. Todos eles galgaram esses níveis de alcance espiritual para ter realmente um vislumbre desse mundo espiritual. E receberam lá os seus mandamentos, receberam lá as suas missões, as suas profecias, que passaram para o restante do povo, cada um na sua geração. Conforme o mundo foi evoluindo, e a gente vai se distanciando
da nossa fonte original, vai ficando mais longe. Então, essa capacidade de profecia ela foi também diminuindo. De modo que hoje nós não temos mais aquele profeta que pode chegar e dizer que teve realmente visionou o eterno e disse, façam isso, façam aquilo. Nós temos, sim, hoje em dia, a posição do sábio, do Raham, do Sofer, aquele que sabe escrever, Torá e passar adiante. Temos do Moré, aquele que vai ensinar, que é chamado de Rav, eles chamam de Rabino, aquele que comanda, por exemplo, uma escola de vários outros sábios. Aí chama-se quem é o Rav desse lugar, quem é o Rabino desse lugar. Aí você pode usar Ribi, meu sábio, meu chefe, ou então Rabano, nosso Rav, nosso chefe. Ou então somente a palavra Rav. Em comunidades judeus, hispano-portugueses, também do Marrocos, se usava muito o termo Raham. Raham era o sábio, por excelência. Então, aquele é um Raham, ele estava Talmidei Rahamim, os discípulos dos sábios. Então, Raham é aquele que consegue estudar, consegue explicar e consegue facilitar o entendimento para aqueles que vão estudar. Na Yeshivá, que eu estudei, nosso rabino lá, o meu especificamente era Rabi Shalom Hazan. Shalom Hazan. Um rabino nascido no norte da África, morava na França, e da França foi para Israel. Então, quando ele falava, tinha aquele sotaque ainda afrancesado. Então, como é que a gente estudava? Ele mandava a gente pegar uma parte ou do Talmud, ou uma parte do comentário do Bet Yosef. Bet Yosef, o Raham Yosef Caro, ao comentar o antigo livro do Arbaat Urim. E desse comentário que ele fez no Arbaat Urim, que ele formou depois o Shulchan Aruch, o outro livro baseado nas leis. Então, a gente fazia aquela leitura, discutia cada um com seu companheiro de estudo, a sua revruta, e depois tínhamos aula com o rabino lá, onde ele ia fazer a leitura correta daquilo que muitas vezes a gente não tinha entendido como se dava. Então, essa era a função do Raham. E depois, dependendo de cada estivá, a nossa fazia provas. Então, tinha várias perguntas, como é que se entendia. Então, nessas várias perguntas, geralmente a resposta tinha que ter 3 coisas. A resposta concreta do que era aquilo ali, se era proibido, se era permitido. Depois, a maneira do argumento que é utilizado para ser proibido ou permitido, e depois as fontes. Está escrito em tal lugar, tem essência. Então, essa é a maneira que a gente tem realmente de estudar a Torá em qualquer nível, tanto no nível mais básico, tu é obrigado a entender realmente está sendo dito, isso aqui está permitido, isso aqui está proibido. Mas por que isso aqui é proibido? Ah, por tal coisa. E onde está escrito isso? Ah, está aí no capítulo tal, versículo tal. Então, isso fortalece realmente o nosso conhecimento e a gente chega, então, a entender o que os sábios, o que a Torá diz sobre tal e tal assunto. Então, essa visão que eles tiveram nesse momento aqui foi essa ascensão pelas Sefirot, até alcançar a Sefirá de Keter. Keter é a coroa. Mas não podemos esquecer que Keter, que é a coroa, ela representa a palavra Kaf, a palavra Keter, 20. Tav é 400. Resh, 200. Total, 620. 620 é a totalidade dos mandamentos da Torá. Começando pelos 7 mandamentos universais, depois os 613 mandamentos, incluindo todas as 12 tribos de Israel, inclusive a tribo também de Levi e o subgrupo dos Kohanim. Total dá 613, 620.
Então, quando eu estudo realmente a Torá, eu estou fazendo essa totalidade desse conhecimento. E isso que realmente vai me estabelecer nesse mundo aqui. E vai com que realmente o mundo possa ter continuidade. Como é dito na Torá, Sadik Yesod Olam. O justo é o fundamento deste mundo. Então, o mundo tem, quando ele foi criado, no mundo de Yetzirah, principalmente, a gente veio com duas Yetzirot, digamos assim, Yetzer Hatov e Yetzer Hará. Dois impulsos, um impulso para o bem e um impulso para o mal. Mas o que mantém esse mundo aqui é aquele tzadik que consegue vencer seu impulso para o mal, canalizando-o para as situações benéficas, e assim ele vira o fundamento desse mundo. Então, esse é o nosso papel. Eu não devo eliminar o meu Yetzer Hará, mas devo fazer o possível de canalizá-lo para situações benéficas, tanto para mim, como pessoas ao meu redor, e também para a sociedade como um todo, na sua expansão total. Então, essa é a função de Israel. Israel, ele só tem um quê a mais, porque ele é aquele que recebeu todo esse legado espiritual, cultural, e passar mais adiante. Ele teve que guardar consigo, apesar das intempéries da própria história, de fixar e guardar devidamente isso, sem ficar com arestas de outras influências. Então, essa é a função de Israel. Estamos aqui já há mais de 4.000 anos e, de fato, isso vem sendo passado de geração em geração. E a gente vê hoje, graças a Deus, vários Rahamim utilizando o mundo moderno, a internet, e conseguindo passar conhecimentos. Eu me lembro da minha própria juventude, alguns anos atrás, o quão era difícil alguém entender alguma coisa que estava sendo falado. O que era uma mezuzá, por exemplo, o que era um tefilim. Já hoje, uma boa parte da humanidade já tem acesso com certa facilidade para entender isso. Então, nós estamos chegando realmente num momento que esse conhecimento está sendo levado a todos os 4 cantos da Terra. Então, essa é a função das profecias. A palavra nevoar. Nevoar vem da palavra niv. Niv quer dizer o falar. Então, o falar as coisas divinas, elas vão alcançar realmente o mundo inteiro. É o que a gente faz na oração do Aleno Lechabeah. E nós dizemos lá, Letaken Olam Bemalchut Shaddai. Aperfeiçoar o mundo com esse reino do Todo-Poderoso. Então, nós, que já estamos nesse caminho, já temos um vislumbre do que é realmente a Torá, essa verdade, e nós temos esse desejo de servir ao Eterno, a gente realmente pode passar mais adiante isso para os nossos familiares, para aqueles que estão ao nosso redor, e explicando. Às vezes tem coisa que a gente possa não saber naquele momento, mas pode procurar saber. Ou seja, a gente não vai saber tudo, digamos assim, mas eu tenho que ter a capacidade de saber procurar, encontrar a resposta e passar adiante. Então, essa aqui é a nossa função. Então, todos que estão estudando Torá semanalmente, ou no seu dia a dia, na sua própria leitura, está realmente avançando nesse sentido, desse conhecimento. Chama-se DA. DA é essa sabedoria, DA e Hashem. Todo mundo vai conhecer, vai saber sobre as coisas do Eterno Deus. Isso, de fato, muda a nossa perspectiva e até o nosso comportamento perante o nosso semelhante. A gente vai exigir menos do nosso semelhante e teremos mais solicitude para com eles, a que possa realmente perceber que o mundo é feito, pelo contrário, dessa ajuda mútua, que a gente possa realmente avançar. O povo de Israel foi abençoado com 2 bênçãos. Uma que nós teríamos como as estrelas
do céu, sua imensidão. E a outra que seríamos, então, igual aos grãos de areia. Então, a pergunta aqui, uma dessas duas bênçãos, qual seria a melhor? Das estrelas? Talvez pareça, né? Mas o comentário diz o seguinte: as estrelas são importantes, são. Só que elas são tão brilhantes que elas não conseguem ficar juntas uma da outra, sem que não haja um choque. Já a areia do mar, os grãos de areia, pelo contrário, só tem força na sua junção. Então, naquilo que a gente consegue realmente fazer uma junção, nosso trabalho realmente vai crescer e a gente vai evoluir cada vez mais. Chama-se Marbitz Torá Barabim. A gente vai realmente ensinar Torá a muitos. Então, essa que é a nossa função. É dito pelo Talmud que um dos motivos que o povo foi exilado e nesse exílio espalhado para os 4 cantos da terra, a que a gente pudesse realmente ensinar essa verdade a todo aquele que venha indagar ou tenha preocupação em saber essa verdade. Então, o nosso papel hoje em dia, como judeu, ou então como Benoa, se a gente queira chamar assim, é ensinar essa verdade adiante. Nós devemos ter amor pelo estrangeiro, que a gente foi também estrangeiro na terra do Egito. E como que se dá esse amor pelo estrangeiro? Ensinando o caminho do eterno. Ele pode chegar a fazer conversão do povo de Israel. Na conversão, logicamente que será exigido mais coisas e coisas minuciosas para que ele possa passar por essa conversão. Ou então chegar nesse nível de ser um guerreiro tochavo, de ser realmente aquele que estuda, mas por circunstâncias, tais e tais, a situação não permite que ele possa chegar nesse nível dessa rigidez total. Hoje, por exemplo, na nossa sinagoga, se fez a tefilá de Rosh Chodesh. Então, alguém lá, 2 pessoas, deixaram o tefilim, uma parte dele cair no chão. E eu prontamente, não, você tem que fazer agora um jejum. Um jejum para poder se fazer techuvá perante o Eterno, por algo de sacralidade que foi, de uma certa maneira, depreciada. E assim eles cumpriram com esse jejum. Então, a gente vê que, realmente, a gente tem uma evolução do nosso desejo de servir ao Eterno. Então, a nossa capacidade espiritual, ela vem da Neshama. Neshama é essa parte cognitiva, de entender como se dá o outro mundo espiritual. Temos Ruach, que é a capacidade emocional, minha felicidade interna de fazer serviço ao Eterno. E a parte mais primitiva seria Nefesh. Mas Nefesh é uma parte principal, que ela é meu desejo, ela é minha vontade. Desejo e vontade de servir realmente o Eterno. Então, que o Eterno possa abençoar todos nós, que a gente tenha realmente essa visão de claridade e transparência desse mundo espiritual, para a gente chegar até ao Eterno, saber ir e saber, de fato, voltar. Então, isso que a gente viu aqui nessa Perashá de Mishpatim, a gente acabou de ler, e agora teremos a Perashá de Terumá, onde Moshe, ao subir ao monte, e lá ele passou os 40 dias, 40 noites, vai receber por escrito aqueles 10 mandamentos, mas também vai saber instruções de como criar um tabernáculo, de como criar um santuário ao Eterno. Então, as suas medidas devidamente colocadas, e ele passa isso diligentemente aos seus, Bezaleel, Itamar, Ben-Akissamar, todos eles, para que possam realmente fazer o tabernáculo. Então, essa é realmente o que Moshe Rabbeinu passou lá. E esse tabernáculo representava como se fosse, entre aspas, a morada do Eterno entre nós.
Então, se a gente perceber como seria feito o santuário seria como se fosse uma residência. Então, nós temos ali a presença, fora da parte principal, o abate dos animais, a grelha, ao fazer o consumo dessa carne, depois um lavabo, lavarmos nossas mãos e também os nossos pés, depois a entrada na parte que seria a casa propriamente dita, lá dentro uma mesa com 12 pães, que representa as 12 tribos de Israel, ou seja, cada casa tem que ter a quantidade de pães pelos seus que tem na casa. Depois a menorá de 7 braços, representando os 7 dias da semana, um altar de aroma para realmente aromatizar aquela casa, e depois vem a parte principal, uma parte mais resguardada, uma cortina, lá dentro ficava então a Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança, as tábuas da lei. Então a parte principal de uma casa é a lei do Eterno. Então isso que a gente deve ter realmente conosco, cada um na sua própria existência, na sua própria possibilidade de fazer a sua casa. Faça uma casa pensando sempre nesse objetivo de servir ao Eterno, e ter realmente uma parte principal para ser guardado ali, a lei do Eterno. Então é o que a gente vai ler mais adiante, para a gente ter um bar. Nesse Rosh Chodesh, começou ontem à noite, são 2 dias, do mês de Adar. Adar quer dizer tipo um manto pelo clima, no hemisfério norte principalmente, de frio. E quando começa Adar, começa então o tempo de alegria. Shenichnas Adar, Marbim, Besimcha. Quando entra o mês de Adar, se aumenta a alegria, por causa da festa de Purim. Então, o que fez Haman? Ele fez um sorteio. Ele fez esse sorteio, dava o 12º mês. Então ele pensava, aqui no final do ano, não tem mais como ter mérito para esse povo, porque a gente não possa fazer o nosso intento contra eles. Só que ele não sabia que nesse ano que ele fez, nós tínhamos 13 meses, um mês a mais, o Adar 2. Então, essa aqui foi realmente a salvação, a bênção para o povo de Israel. Então, Adar acabou ficando também como um mês de bastante alegria para o povo de Israel, que é a festa de Purim. Então, no sábado anterior à festa de Purim, chama-se Shabbat Zachor. Shabbat Zachor. Em Shabbat Zachor, no meio da tefilá, quando se lê aquela oração Nishmat Kol Chai, aí tem a palavra Michamocha dentro da oração. Então você para nessa parte e vai acrescentar no Sidur. O Rabino tem lá essa parte do Shabbat Zachor. Então, se faz esse acréscimo lá. É um acréscimo um pouco longo, e aqui tem várias maneiras de você conduzir isso. Ou você pode ler completamente essa oração, ou então ler a primeira parte dela e a parte final. Então, aquele que estiver conduzindo a tefilá, ele vai perceber conforme são os seus frequentadores. Se são atentos, ou se são pessoas mais despreocupadas, conforme for a necessidade, ele vai fazer dessa maneira maior ou menor. Visto uma coisa acontece, um Birkat Hamazon, por exemplo. Temos um Birkat Hamazon grande. Tem o Birkat Hamazon da época do Rambam, que eu vou chamar de médio. E tem um Rambam, e tem um Birkat Hamazon menor ainda, que dá somente 10 palavras. E está no Shulchan Aruch. Isso o Ben Ishai também traz, e outros sábios também trazem isso. Vem na época do Talmud, exatamente isso. Então você está com muita pressa. Não tem como fazer o Birkat Hamazon. Faça pelo menos as 10 palavras de louvor ao Eterno. Então, a Torá ela é colocada no nível certo para cada situação e para cada momento de cada pessoa. Tem pessoas que estão aquele entusiasmo muito grande, então ele quer ler mais, então leia.
Outro está com animação menor, lê menos. O importante é que todos nós devemos fazer realmente um serviço ao Eterno completo. Esse completo indica o meu coração, a minha alma, todas as minhas forças. E é a junção do meu pensamento, do meu coração e daquilo que eu vou exprimir em palavras. Então, quando isso entra numa sintonia, de fato eu posso realmente ter respostas positivas do mundo do infinito, ou seja, do mundo de Deus. E assim realmente, entre aspas, brilhar mais nesse mundo aqui. Então eu vou deixar aqui agora aberto as nossas perguntas aos nossos amigos, por favor.